Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje começando aqui pela primeira vez um quadro novo. E agora, doutor? Exatamente, o canal que fala sobre ciência, né, e por que não falar também de medicina, que é uma ciência, né, que tem muito a ver com o tema do nosso canal. Então, hoje para falar aqui com a gente sobre a nossa parte de imunidade, estão falando tanto de coronavírus, está chegando aí outono e inverno, né, com essas gripes que as pessoas pegam e outras coisas mais, de repente, o que a nossa imunidade pode fazer pela gente. Para falar sobre imunidade, está aqui Dr. Vitor. Boa tarde, Dr. Vitor. Boa tarde, Tiago. Obrigado pela presença aí. Tema bem polêmico. O fato é que coronavírus hoje já está começando a diminuir a taxa de crescimento na China, mas Estados Unidos e principalmente Brasil está começando a crescer, a taxa de aceleração está aumentando, e isso deixa a gente muito preocupado. O fato é que eu ainda não consegui reunir dados suficientes para saber se existe algum medicamento. Eu achava que os inibidores da enzima angiotensina, remédios antihipertensivos, tinham uma ação positiva, mas novos estudos recentes saíram falando que não tem benefício. Então, de forma geral, o que eu posso dizer em relação ao coronavírus em si é que não tem nenhum medicamento que está aprovado que melhore a progressão, diminua os efeitos dessa doença. É isso que eu posso dizer por enquanto. Perfeito, perfeito. E, doutor Vitor, a nossa imunidade, né? O que a nossa imunidade ela pode fazer por nós? O que ela faz por nós? Como é que a gente pode. Como é que você apresentaria a nossa imunidade? A nossa imunidade é o nosso batalhão de defesa do corpo, né? A gente tem uma imunidade inata, que são aquelas células que estão para o que deve são células que não são específicas para certos agentes, mas elas são boas para tudo, em termos gerais, relativamente boas para tudo. E a nossa imunidade adquirida, que é aquela que a gente adquire quando a gente vai vacinar, ou quando a gente pega, sei lá, uma cachumba da vida e nunca mais pega cachumba, é por causa da nossa imunidade adquirida. É uma imunidade específica contra um agente específico. O fato é que quando você pensa em um agente novo, como desse vírus, do coronavírus, que é um vírus extremamente... que tem uma taxa de replicação muito alta, a gente não quer melhorar a nossa imunidade adquirida. A gente não quer, por enquanto, pensar em alguma coisa específica para isso, porque pouco se sabe. O que se sabe é muito pouco, uma coisa específica para isso. Agora, em todo caso, o mais racional no momento é aumentar a nossa imunidade inata. E nesse sentido, aumentar a imunidade inata, você tem que pensar em termos de saúde em geral. Tudo que aumenta a sua saúde, existem alguns hábitos, alguns suplementos, alguns fatores que podem melhorar o seu estado mesmo você entrando em contato com esse vírus. É um vírus que tem uma taxa de contaminação muito alta. Então, como por exemplo o vírus da gripe, uma taxa de replicação de 1,5, ou seja, 50% a cada dia de replicação do vírus. No caso do coronavírus, é 3,16. É mais do que o dobro. Então, ele tem uma taxa muito grande de replicação. E para você pensar em imunidade inata, existem alguns fatores muito importantes. E não é nenhuma novidade para ninguém, mas vale sempre lembrar. Uma coisa muito importante. Em relação ao aparecimento da doença, como é que a doença aparece? Você entra em contato com ela, tem aquele período de incubação, depois de alguns dias a semanas tem a febre, depois de alguns dias a semanas vem a falência respiratória, e depois de alguns dias a semanas você melhora ou piora para uma sepse, alguma coisa assim. Essa é a meia-vida da doença, é assim que a doença acontece. E no caso da febre, a febre não é produzida pelo vírus, a febre é produzida pelo nosso corpo. E o que muitas pessoas fazem, e já tem estudos, não sei em relação ao coronavírus, mas tem estudos mostrando, por exemplo, em relação à vacina. Você tomar uma dose de dipirona, ou principalmente o paracetamol, o Tilenol, que é para inibir a febre, você tem uma taxa muito maior de contrair, numa exposição a um vírus, no caso do noravírus, aquele vírus. Então, se você utilizar algum fator que vai inibir o mecanismo de defesa, que é a febre, é aumento da temperatura do seu corpo, isso vai atrapalhar a sua imunidade. Então, o mais importante, se você tiver algum tipo de febre, se não for uma febre alta, obviamente, se não for uma febre
maior que 39 graus, que aí é recomendável você conversar com o seu médico sobre isso. No caso de uma febre leve ou baixa, procurar, se os seus sintomas forem adequados, se você não tiver tanto desconforto, conviver com essa febre, isso é importante para a sua saúde. Outra coisa que não é novidade para ninguém é o sono. Você, quando dorme, uma noite mal dormida, uma noite que você dorme menos de 7 horas, você reduz muito a quantidade de células natural killers. Quando eu falei da imunidade inata, aquela imunidade natural do seu corpo, as células natural killers, naturalmente matadoras, são como se fossem as assassinas natas do nosso corpo, são as células de defesa do nosso corpo. Uma noite mal dormida, você diminui em 50% a quantidade de células natural killers do nosso corpo. Então, parece besteira, mas dormir mais de 7 horas, parece que o corte é às 7 horas. Menos de 7 horas você tem você deixa o seu corpo mais exposto a qualquer agente agressor do ambiente, e mais de 7 horas você deixa o seu corpo mais protegido em relação à quantidade de células natural killers. Então, eu falei sobre a febre, eu falei sobre o sono. Existem, obviamente, uma associação muito forte, a nossa imunidade tem uma associação muito forte com a glicose. Então, quanto maior resistência insulínica você tiver, quanto maior fatores inflamatórios você tiver, quanto mais inflamado você tiver, e isso é a causa de doenças endoteliais. Endotélio são aparelhos dos nossos vasos. Se você tem uma doença endotelial, se você tem diabetes, se você tem hipertensão, você saiba que você tem uma maior chance de desenvolver uma insuficiência respiratória por conta do coronavírus. Então tem um forte fator de correlação entre doenças neurodegenerativas, principalmente relacionadas ao acúmulo de glicose, a resistência insulínica e a hipertensão. Então, a hipertensão, se eu não me engano, eu não sei de cabeça, mas é 7,5% maior a chance de letalidade. No caso, a letalidade da doença varia entre 1 a 3%. Ou seja, a cada 100 pessoas, 1 a 3 morrem. No caso de pessoas hipertensas, se você pegar um N de pessoas hipertensas, a cada 100 pessoas, 7,5 morrem. No caso de pessoas diabéticas, 10 morrem. Então, é uma progressão muito maior. Você está muito mais vulnerável se você tiver uma doença neurodegenerativa, principalmente uma doença crônica, em termos de hipertensão e diabetes. Então, obviamente, uma alimentação com um consumo menor de carboidratos, eu considero fundamental nesse sentido. Obviamente que quando começa a guerra não é hora de fabricar armas. As armas devem ser fabricadas antes da guerra. Agora que começou a guerra, é hora de usar as armas. Então, prioritariamente, antes de vir essa pandemia aqui para o Brasil, que está chegando, é importante você diminuir a sua resistência insulínica. Evitar o máximo consumo de carboidratos refinados, farinhas, doces, pizzas, massas. Eu não sei se eu estou falando sozinho aqui, Thiago. Só me dá um retorno se você está me ouvindo. Ouvindo perfeitamente e aprendendo. Beleza. Agora, em relação a alimentação, sono e tentar não inibir a febre, desde que seja uma febre média, não é uma febre alta. Agora, em relação a suplementos, as pessoas querem achar uma pílula para coronavírus, e eu me custa dizer que é difícil a gente ter uma total certeza do que tem efeito ou não. Mas o fato é que o Dr. James Di Nicolantino publicou um artigo há pouco tempo, em fevereiro, início de fevereiro desse ano, mostrando alguns agentes de suplementos que poderiam agir de forma a aumentar a nossa imunidade inata, semelhante a qualquer agente viral, agentes viróticos. Então ele mostrou no artigo dele, publicado no dia 12 de fevereiro desse ano, que a N-acetilcisteína é aquele pozinho que criança usa para tosse, é o famoso Fluimicil. Compra em farmácia, não precisa de receita, não precisa de nada. É um sachêzinho, tem nas doses de 200 a 600 miligramas. Você toma 600 miligramas, um sachêzinho, 2 vezes por dia. O Fluimicil, que é a N-acetilcisteína, que é o NAC, ele atua aumentando a quantidade de glutationa no nosso fígado. Ele também mostrou que usar vitamina C, 500 miligramas ao dia, o estudo dele mostrou que tinha um efeito benéfico para o nosso sistema imune também. A vitamina C é fundamental. Ele mostrou também que o selênio é fundamental. O selênio você consegue na castanha do Pará, mas idealmente na forma de suplemento, o selênio quelado. Você pode usar de 100 a 200 microgramas de selênio. Além disso, o zinco também é outro fator, outro mineral fundamental para o nosso sistema imune. O zinco é uma dose bem menor. Na verdade, o número é bem menor, mas a dose é maior. Ao invés de ser 100 microgramas como selênio, o zinco é 15 a 30 miligramas. O número é menor, mas a dose é maior.
Outra coisa importantíssima, os novos estudos, o Dr. Michael Holick mostrou que doses de 10 a 20 mil unidades por dia de vitamina D, que é a vitamina do sol, também atua aumentando a nossa imunidade inata. Então, a imunidade inata pode ser beneficiada com a vitamina D. E eu complementaria aqui com o magnésio, que é o rei dos nossos minerais. Ele atua em mais de 300 reações bioquímicas. E ele é importantíssimo porque, além de ajudar o nosso sistema imune, ele ajuda a nossa mitocôndria, nossas células, a produzir cada vez mais energia. Ele faz a engrenagem mitocondrial da fosforilação oxidativa, que é uma fosforilação que é a queima de carboidrato ou gordura para a produção de energia. O magnésio é o óleo lubrificador desse processo. Então, além da febre, de você tentar não inibir, dormir bem, eu sugeriria mais de 7 horas por dia. Você, além disso, evitar carboidratos, farinhas, doces nesse período. Evitar álcool, fundamental também. Os suplementos de magnésio, N-acetilcisteína, selênio, zinco, vitamina C e vitamina D. Outros suplementos também interessantes, outras dicas interessantes, o chá de gengibre. A vovó já sabia isso, todo mundo já sabe isso. O gengibre é um poderoso agente que aumenta nosso yang, yang da energia. Então, se você está mal, se está fraco, usa o chá de gengibre 1 a 2 vezes por dia, corta em pequenas fatias e faz um chazinho. Eu considero o chá de gengibre fantástico. Perfeito, obviamente, Thiago, não falei o básico, né? Que é lavar a mão, tem a máscara N95, isso é o básico. Você tem que lavar a mão. Lavar a mão não é aqui na palma da mão, não. É os dedos. O contato com o nosso rosto é dedo. Então, quando o cirurgião vai lavar para uma cirurgia, ele não fica aqui. Ele pega um por um dedo por outro. Depois as unhas, que é aqui onde fica também grande parte das bactérias, dos fungos, dos vírus. Lavar um por um. Então, um por um. E depois lavar, secar, deixa secar o ar ambiente. E também usar um gel antisséptico, álcool gel. Isso é fundamental também. O cara já é noiado com... Não, a gente já conversou, né? Falei que eu sou meio hipocondríaco, né? Então, mas eu viajei eu tive que um simpósiozinho lá no Espírito Santo, né? E eu levei máscara, né? Para o causa do avião, e levei, né, o álcool gel, né? Na ida, não usei, estava tranquilo. Na volta, quando eu estava para entrar no avião, na espera da fila, eu escutei, né? Gente espirrando, gente tossindo. Aí eu falei, cacete, aí não, vou botar a máscara por via da dúvida, né? O avião era conexão. Exatamente, o avião era conexão. E eu tava sentado, o cara do meu lado tossiu no meu braço. Olha, Vitor, na hora eu peguei o álcool gel, tomei um banho dentro do avião. Na hora, não queria nem saber. Ele me olhou assim, e na segunda vez, quando tossiu, eu falei, meu amigo, bota a mão na boca, por favor, né? Pô. Você falou isso pra ele? Falei, claro, pô. Ora, meu problema não é nem só coronavírus, é nojeira mesmo de pegar os perdigotos dos outros. E eu não tenho essas coisas. Mas é aquilo, né? Eu moro com 2 pessoas, meus pais que já são mais de 60 anos, então eu não quero trazer nenhum tipo, né, de problemas para eles também. Né? Então, realmente evitar aglomerações, né, que é uma coisa, infelizmente, que... isso aí não é só para coronavírus, né? Qualquer tipo, né, de doença transmissível pelo ar, né? E é o que nós estamos falando, né, doutor? Acabei esquecendo de falar. Você lá no seu Instagram, você fala fissurado por nutrição, né? Então, apresenta aí sua parte profissional aí, rapidinho. Como assim? Apresenta. Eu tenho o Instagram, YouTube, canal do podcast também. Eu entrevistei o Thiago há algum tempo. Será um prazer aí contar com essa audiência de vocês aí. Quem segue o Thiago já é um público muito diferenciado, então será um prazer me acompanhar. Tem um canal do Telegram também, mas o endereço do Telegram eu deixo lá na bio do Instagram. Dr. Vitor Azini, é só pesquisar lá que você vai ver muita coisa bacana. Perfeito. E a sua formação, você é formado em quê, Vitor? Formei em medicina em 2011, depois eu fiz oftalmologia, larguei já, mas terminei, tirei título, depois eu fiz medicina do esporte, tirei título, depois eu fiz nutrologia, não tirei título, porque só pode ter 2 títulos na medicina. E hoje eu trabalho consultório Rio e Florianópolis, onde eu moro. E é isso. Perfeito, perfeito. E, bom, o Dr. Vitor, né, lá no canal dele, eu acompanho bastante também, tem lives muito interessantes aí sobre
sobre essa parte de nutrição, várias dicas aí que você pode fazer. E agora espero que ele volte mais vezes aqui no canal, né, para continuar falando, né? Ele está abrindo o quadro E Agora, Doutor, né? Então, e agora, doutor? Só para terminar, é para se preocupar com o coronavírus ou com alguma gripe vindo agora no inverno? Olha, se você tem menos de 60 anos, não tem nenhuma comorbidade, não é hipertenso, não é diabético, e não vive com alguém com mais de 60 anos, eu não me preocuparia, desde que lavasse mesmo as mãos e evitasse aglomerações. Agora, se você está nessa faixa de risco, eu sugiro toda cautela, procurar dormir bem, vitamina C, zinco, magnésio, e evitar aglomerações. Isso é fundamental, lavar sempre as mãos e usar máscara. E outra coisa, né, doutor? Tomar cuidado com essas fake news que a gente escuta aí pela internet, né? Que tem gente que fala que, não, vamos beber álcool para matar o vírus. Eu já li também beber muita água porque o vírus vai para o estômago e morre. Sabe? Outra via, né? O vírus fica na via aérea, então quando você bebe água, passa no esôfago, então não. Ou seja, não tem nada a ver, né? Então, se você beber. Essas coisas tão absurdas, você pensa, caraca, faz sentido. Não faz. Se você botar muita água para via aérea, você morre afogado, né? Então fica pior ainda que o vírus, né? Tem umas perguntas absurdas que eu fico, como é que o cara perguntou uma coisa tão estúpida? Aí eu penso, caraca, é verdade, faz sentido. Aí eu vou ver, tem que ver na raiz do problema, não, onde tá errado, né? Exatamente. Então, as pessoas têm que tomar realmente cuidado com essa questão de fake news, né? Ainda mais com a área de medicina, que é uma coisa que mexe com a nossa saúde, né? Então, é uma coisa que realmente eu tenho toda a cautela, eu sempre pergunto, de vez em quando, Vitor, isso aí, ó, é tranquilo e tal? Tô sempre perguntando lá, mas é isso aí, meu amigo. Olha, obrigado aí pela presença. E essas dicas que você deu, elas servem tanto para vírus e doenças também como transmissíveis com bactérias ou não? Serve para tudo. Serve para melhorar a sua imunidade inata. Então, você ter uma imunidade boa, imunidade inata eficiente, tudo. O seu terreno biológico, imagina um terreno que é difícil chegar uma erva daninha, sei lá, algum agente agressor. Você tem uma estrutura boa, é difícil ter uma doença. Então, se você melhorar a sua saúde como um todo, com certeza a sua imunidade vai melhorar. Obviamente, isso não te impede de adquirir o vírus e ser um transmissor assintomático, o que muitas pessoas são. Muitas pessoas são saudáveis, adquirem o vírus, são transmissores assintomáticos e ficam contaminando os outros. Por isso que é importante o isolamento. Só que para si próprio é importante. Perfeito. Bom, Vitor, obrigado aí pela presença. Quer dar seu recadinho final aí? É isso, não? Sigam o Dr. Tiago Maia, aprendi bastante com ele. Como é que é o nome do termo lá? Aquecimento global. Bobal. Morro de rir. É bobo, mas é fantástico. Isso aí. Doutor, obrigado aí pela presença. Valeu. Vou deixar as redes sociais lá do Dr. Vitor na descrição do vídeo, depois se dê uma olhada lá. É isso aí, meus amigos. Obrigado aí pela audiência. Não esqueça aí de dar uma olhada aí no conteúdo do canal, apoiador, aluno e para quem quiser, né, dar aí o patrocínio, né, para pequenas empresas. Muito obrigado, pessoal. Aquele abraço. Até a próxima. Um abraço.